Olá a vocês, bom dia, que a graça do nosso bom Deus abençoe a sua vida por meio da palavra que nós leremos logo mais. Hoje são 22 de março e leremos o 22º capítulo do primeiro livro das Crônicas. Temos visto os preparativos para a construção do templo. Vimos já que Davi conseguiu recursos, vimos que Davi conseguiu estabelecer a paz. Vimos que antes que ele aceitou o comissionamento dado por Deus de que ele não construiria o templo, porém poderia sim fazer os preparativos. E também recebeu a promessa de que seu filho haveria de construir. E vimos também que Davi identificou o lugar escolhido por Deus para a construção do templo. E agora, no capítulo de número 22, nós vamos ver como Davi comissiona o seu próprio filho para a construção. Como que é feita esta passagem de bastão? Como que ele passa as ordens para seu filho a fim de que Salomão, seu filho, edifique o templo. Vamos à leitura? O texto nos diz assim: Disse Davi: Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse a casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra, de ouro e de prata, e também de bronze e de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa que se há de edificar em nome do Senhor. O texto que nós acabamos de ler pode ser dividido em pelo menos 3 partes. A primeira parte
está falando a respeito de todo um relatório de tudo aquilo que Davi conseguiu juntar para a construção, e isso ele informa ao seu filho. Na segunda parte, que vai dos versos de número 6 até o verso número 16, é Davi tanto comissionando quanto incentivando o seu filho. E dos versos 17 até o verso 19, é Davi convocando outras pessoas para participarem deste projeto de construção. Vamos à primeira parte do texto, entre os versos 1 até o verso de número 5. Neste texto, nós podemos ver que há muitos verbos que mostram Davi preparando a ocasião. O texto diz lá no verso 2, deu ordem Davi. Depois no verso 3, aparelhou Davi. Depois no verso 4 diz assim, que os sidônios e tiros atraziam a Davi. Depois nós vemos no verso 5, no final do verso, diz assim, providenciarei, pois, e depois o preparou Davi em abundância. Tudo isso mostra o protagonismo do rei, ou melhor, o engajamento do rei no processo de, não de construção, né, mas de preparação para a construção do templo. Aqui é dito que muito do material que ele arrecadou era numa quantidade enorme, sem medida. Aqui diz que ele tanto conseguiu ferro, como também madeira, como também fala a respeito de muitos trabalhadores e também o lugar para a construção, ou para coleta, melhor, coleta não, mas para juntar todo o material. E ele diz ainda que esta casa que está sendo, ou que está para ser construída, é uma casa maravilhosa, magnificente, e por isso é digna de toda essa enorme quantidade de material que ele estava juntando. Porque naquela casa a glória do Senhor deveria ser manifestada em todas as terras. Olha o que diz o verso 5. Para nome e glória em todas as terras. Davi sabia que Deus é soberano sobre toda a terra e não somente sobre o povo de Israel. Mas Deus havia escolhido o seu povo de Israel para, por meio dele, manifestar a sua glória em toda a terra. Então, olha só, o texto termina dizendo assim, assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. É como se Davi estivesse falando assim, olha meu filho, não falta mais nada para você começar a construção. Pode começar o projeto, viu? Porque você já tem tudo aquilo que precisa. O texto avança e depois desse relatório de tudo aquilo, um relatório que nós poderíamos falar como se fosse um relatório de tudo o que era necessário. Tem um nome técnico para isso que eu não consigo me lembrar agora, mas é como se fosse uma descrição de toda a lista do material necessário e mostrando, ó, o que for necessário você já tem em mãos. Você não precisa perder tempo procurando, mandando fazer ou comprar. Você já tem. Tem um nome específico para isso que eu não consigo me lembrar. Os versos número 6 até o verso número 16 eu disse que seria a segunda parte do texto, que é Davi falando diretamente a seu filho acerca do comissionamento. O texto começa dizendo, então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse a casa ao Senhor, Deus de Israel. Então, Davi, ele passa aquela mesma mensagem que ele recebeu de Deus por meio do profeta Natã, ele passa ao seu filho, dizendo que tinha a intenção de construir um templo, como ele tinha falado a Natã, e Natã até deu ok, pode construir, mas depois Deus manda Natã dizer o contrário. Não, você não vai construir, quem vai construir é seu filho. Então essa informação Davi passa a Salomão, mas ele acrescenta uma informação que não estava lá no texto que nós vimos anteriormente. Que informação é essa que não está lá no capítulo 17? Ele diz que Davi não pôde construir o templo porque Davi derramou sangue em abundância e fez grandes guerras, e por isso não edificaria a casa ao nome do Senhor, porquanto muito sangue foi derramado na terra, na presença de Deus. Olha só, isso não quer dizer que, pelo fato de Davi ser sanguinário, Deus o proibiu de construir o templo. Não é nada disso. O texto de Deuteronômio, no capítulo 12, diz que somente depois
depois que todos os cananeus fossem expulsos da terra, somente depois que não houvesse mais guerra, que houvesse paz em Israel, então Deus escolheria um lugar para que ali o seu nome fosse invocado, para que ali fossem oferecidas ofertas e holocaustos ao Senhor. Enquanto Davi foi rei, ainda houve guerra. Apesar de nós termos visto nos capítulos anteriores que Davi conseguiu vencer os inimigos, Deus quis que somente no reinado do filho de Davi, quando não haveria guerra, e esse que seria um reinado de paz, então, quando a paz estivesse selada para o povo, aí então Deus designaria o lugar para a construção do templo e haveria autorização para a construção. E olha que interessante, o próprio nome Salomão já indica também algo relacionado à paz. Tanto que é enfatizado aqui muito que Salomão era tenro, e no verso 9 diz que era um homem sereno. Esse homem sereno é, de fato, o significado do seu próprio nome, né? Uma pessoa de paz, pacífica. E Deus havia prometido que no tempo do filho de Davi, ele daria descanso a todos os inimigos. Portanto, não seria realmente no reinado de Davi que o templo deveria ser construído, mas somente depois que fosse estabelecida a paz, paz estabelecida pelo próprio Deus, então o templo seria construído. Mas olha que interessante que nós vemos aqui no texto, que Davi fala a seu filho, parece que as mesmas palavras que Moisés fala a Josué, ou que o próprio Senhor Deus fala a Josué. Assim como Moisés foi o grande líder que libertou o povo do Egito e peregrinou com o povo pelo deserto e entregou a Josué a obra de conquistar a terra, também Davi foi aquele que libertou o povo de Israel dos seus opressores, dos inimigos em volta, e foi quem comissionou o seu filho Salomão para o grande projeto de construção do templo. Tem uma ponte linda entre esses quatro personagens, o comissionamento de Josué e o comissionamento de Salomão. A grande liderança a favor do povo, não só para libertar, mas também para interceder pelo povo, e essa liderança de Moisés, como também relação com a grande liderança e intercessão de Davi em relação ao povo. E nesta recomendação, neste comissionamento, eu disse que parece que as mesmas palavras que foram ditas a Josué são ditas aqui também a Salomão. Olhem como está aqui no verso número 12 em diante. Diz assim, que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Não é o que nós vemos lá no primeiro capítulo do livro de Josué, que Josué deveria guardar a lei de Deus também? E o verso 13 diz, então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos. Depois, no final, vem o que relembra mais as palavras ditas a Josué, porque no final do verso 13 diz, ser forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Isso tudo porque ele deveria saber que o Senhor era com ele e faria com que ele prosperasse. É o que diz o verso número 16. Dispõe-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Assim como foi com Josué e fez o povo conquistar a terra, Deus também foi com Salomão e fez com que ele construísse o templo para que o nome do Senhor fosse invocado e também ofertas em culto a Deus fossem dadas. O verso número 17, quando Davi comissiona os príncipes de Israel para participarem do projeto de construção. E mostra que essa responsabilidade não é só da casa de Davi, mas também da liderança de Israel. E é interessante ver que Davi, ele chama a atenção dos líderes, dizendo assim, vocês não estão desfrutando de paz agora? Olha como está o verso 17. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo, porventura não está convosco o Senhor, vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Davi está falando assim, vocês já não foram abençoados por Deus? Vocês não estão com o coração gratos ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, não só a meu favor, mas também a vosso favor? E o verso 18 continua, pois
entregou nas minhas mãos os moradores desta terra. Que terra? Da terra de Canaã. Quais moradores? Aqueles cananeus que habitavam a terra antes do povo de Israel. E continua, a qual está sujeita perante o Senhor e perante seu povo, ou seja, aqueles que eram rebeldes contra Deus agora estão sujeitos ao Senhor Deus e também ao povo de Deus. Depois de dizer isso, Davi está falando assim, olha, a missão que nos foi dada foi cumprida. Agora temos outra responsabilidade, que é de todo coração e alma buscarmos o Senhor e dispormos-nos a edificar o santuário do Senhor Deus. Isso para que naquele santuário fosse colocada a arca e todos os utensílios que estavam no tabernáculo. Então, Davi aqui está fazendo a convocação. Não deixem meu filho abandonado, sozinho. Ele é muito moço e essa obra é muito grande. Ele vai precisar da ajuda de vocês, vai precisar da experiência de vocês, do conhecimento de vocês para conseguir realizar esse projeto. E, de fato, os homens se envolveram no trabalho e cooperaram com Salomão. Mas eu quero enfatizar aqui que o autor de Crônicas teve o interesse de colocar isso daqui também para comunicar uma mensagem aos seus primeiros leitores, que eram justamente os judeus que retornaram do exílio da Babilônia, depois Pérsia, né? Eles estavam envolvidos no projeto de reconstrução do templo. E, é claro, demandaria muita coisa. Quando os alicerces foram lançados, gerou um pouquinho de tristeza no coração de algumas pessoas, porque viram que não era tão grande nem tão glorioso o templo como foi o de Salomão. Mas ainda assim era o templo ao Senhor e devia ser edificado de todo o coração, com todo o empenho e com todos os recursos que estivessem à mão dos moradores de Judá naquela época. O cronista não fez isso à toa, colocou isso daqui justamente para que os seus leitores soubessem. Assim como Davi se preparou e também Salomão precisou de ter conhecimento, temor do Senhor, guardar a lei do Senhor para a realização daquele projeto, o povo também que estava ali em Jerusalém deveria ter também a mesma capacidade vinda do Senhor, também o mesmo temor e também a mesma segurança em Deus para realizar o projeto que eles tinham. Assim como nós também, em tudo aquilo que fazemos a Deus, devemos fazer com temor ao Senhor. Assim como também nós devemos buscar realizar a vontade de Deus conforme Ele tem passado. E lembrando sempre que para tudo aquilo que fazemos para o Senhor, dependemos também de fazer conforme os mandamentos dele, como diz o texto aqui. Com prudência, entendimento, guardando a lei, e só assim prosperaremos no nosso caminho. Que Deus abençoe você, meu irmão, e até amanhã, no próximo capítulo que leremos no primeiro livro das Crônicas. Tchau, tchau.